A ideia de que Jesus usava parábolas para que alguns não entendessem pode parecer paradoxal. Afinal, a função principal de uma história didática é tornar o conhecimento mais acessível. No entanto, o próprio Jesus oferece uma explicação que revela a natureza seletiva e misteriosa do reino de Deus. Quando os discípulos perguntaram por que ele falava por parábolas, Jesus respondeu de forma categórica: "A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado." Mateus 13, 11 e 12. Essa passagem estabelece uma dualidade no ensino de Jesus. Revelação para os de dentro. Para seus discípulos, aqueles que já haviam demonstrado fé e estavam dispostos a segui-lo de forma radical, as parábolas eram enigmas a serem decifrados. Elas ocultavam verdades profundas, os mistérios, que lhes seriam explicadas em particular. Marcos 4, 34. Obscurecimento para os de fora. Para a multidão e os opositores com corações endurecidos e mentes fechadas, as parábolas serviam como uma forma de julgamento velado. A história era simples, mas o significado espiritual, a essência do reino, permanecia oculto, confirmando sua cegueira espiritual. Jesus citou o profeta Isaías para justificar sua escolha. Mateus 13, 14 e 15. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: vocês hão de ouvir, mas nunca entenderão. Hão de ver, mas nunca perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. As parábolas, nesse sentido, funcionavam como um teste. O formato de história cativava a atenção de todos, mas a profundidade do significado só seria percebida por aqueles que tinham um coração receptivo e sedento pela verdade. Aqueles que ouviam por mera curiosidade ou com o intuito de criticar ou rejeitar, viam suas percepções confirmadas pela falta de compreensão. A história entrava pelos ouvidos, mas a verdade do reino não penetrava o coração insensível. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas 8, 10. Espera, Jesus não queria que todos entendessem? Não era melhor explicar de forma direta para que ninguém se perdesse? Mas a parábola era a faca de dois gumes. Para o coração sedento era revelação, para o coração endurecido era só confusão. Jesus não estava escondendo a verdade dos humildes, estava escondendo dos orgulhosos, porque quem realmente queria entender ficava, perguntava, buscava, e quem só queria espetáculo ia embora de mãos vazias. A parábola era filtro, separava curiosos de discípulos, multidão de seguidores verdadeiros. Portanto, o ensino em parábolas não era uma forma de exclusão arbitrária, mas sim o reconhecimento do estado espiritual de seus ouvintes. Para os dispostos e humildes, a parábola se abria, revelando a complexidade do reino. Era uma bênção e uma motivação para buscar a explicação particular de Jesus. Para os orgulhosos, céticos e endurecidos, a parábola permanecia uma mera história, sem aplicação espiritual. A forma indireta de ensino impedia que a rejeição ativa deles gerasse culpa ou condenação imediata, ao mesmo tempo que selava a responsabilidade pela sua incredulidade. Eles estavam vendo sem enxergar a verdade espiritual que lhes era apresentada. Ao usar parábolas, Jesus cumpria um propósito duplo: revelar o mistério do reino de Deus aos seus seguidores e, ao mesmo tempo, esconder essa mesma verdade daqueles que, por conta própria, se recusavam a crer.